Ministério de Oração. O Ministério de Oração da nossa igreja será conduzido pelas células da nossa igreja conforme as escalas diaconais que cada uma deverá desempenhar durante o mês. Então, cada semana temos uma escala de plantão, desenvolvendo os serviços diaconais, e na semana que a tua célula estiver de plantão, fazendo essas atividades, então caberá à tua célula também estar responsável pelo Ministério de Oração, apoiando a coordenação desse ministério que atualmente tem sido feito pela pastora Jandira. Vejamos aqui como é que funciona. Ministério de Oração. Primeira meta. Primeira meta aqui, vemos aqui, a vigília de oração mensal é a primeira meta. Essa vigília acontecerá toda primeira quinta-feira de cada mês, a partir de março de 2014. Então, nós temos sempre na quinta-feira os cultos de quinta-feira normais. Nessa semana, nessa primeira quinta-feira do mês, então o que vai acontecer? Nessa quinta-feira, o culto vai ter um formato diferente, porque ele vai começar às 19h30, está aqui, 19h30, e vai terminar às 22h. Tá certo? Logo depois nós temos então, caberá à célula motivar toda a igreja para participar desse momento. Envolver, para que seja uma reunião, uma vigília de oração empolgante, abençoada, com a participação de toda a igreja. Por isso, cabe à tua célula se envolver na semana anterior, motivar a igreja, alertar, falar, anunciar, convidar as pessoas. Então, envolva a tua célula para participar, para que a tua célula envolva a igreja. Outro ponto, né? Ela será liderada por uma das nossas células, como eu já acabei de falar, conforme a escala abaixo. A escala aqui é a sequência: a Patrícia, célula da Patrícia, depois a célula da pastora Thelma, depois a célula do pastor Isaías e finalmente a célula da Suzana. E depois volta mais uma vez aqui. Por enquanto é essa sequência aqui, tá certo? Se as células quiserem trocar, que eles podem até trocar entre uma e outra, combinar entre si, desde que o pastor seja avisado e que não haja nenhuma dificuldade no desempenho das funções, né, dos desafios. Vamos ver agora a segunda meta desse ministério que estamos trabalhando com o Ministério de Oração. Segunda meta, a meta é termos um período de intercessão antes dos cultos. Então, sempre os cultos de sexta, de domingo e o culto de quinta-feira. Então, domingo à noite e de quinta-feira. Então, antes desses dois cultos que nós temos na igreja, nós teremos um período de intercessão antes dos cultos. A célula responsável pelos serviços diaconais daquela semana, através da liderança do seu líder e da equipe de apoio desse líder, toda a célula estarão então conduzindo um tempo de oração intercessória antes dos cultos, de quinta-feira e de domingo à noite, durante pelo menos 40 minutos. Então, cabe ao líder mobilizar a célula e estarem orando. Esse local de oração poderá ser numa sala lá atrás, ou poderá ser durante no próprio salão. Eu aconselho que seja lá atrás, porque o Ministério de Louvor precisa estar preparando os ensaios deles. O que não significa, então eles vão estar usando ali o salão. O que não significa que a equipe de apoio, enquanto eles estão ensaiando, não possa vir orar ali, abençoar aquele momento, né, interceder, mesmo enquanto que a equipe de louvor está ensaiando. Mas a equipe de intercessão vai estar ali ministrando, né, orando, consagrando. É bom que ela visite todos os ambientes da igreja e que tenha um tempo de batalha espiritual, de intercessão, para que Deus esteja abençoando aqueles que estão a caminho, né? Então, Deus vai dar direção para cada um dos líderes, tá certo? Não se esqueçam que a líder desse ministério, no momento, é a pastora Jandira, que está na direção desse ministério. Se você é uma pessoa que gosta, que ama o Ministério de Oração, se ajunte à irmã Jandira, converse com ela e
acrescente a ela, né, formando essa equipe. Qual é a diferença dela para as células? É que a equipe, que a irmã Jandira, com essa equipe de apoio dela, vai estar todas as reuniões. Toda vez que houver um assunto sobre oração, é ela que está responsável por mobilizar. Eu sei que tem outras pessoas na igreja que amam esse ministério de oração, de intercessão. Então se junte à pastora Jandira, enriqueça essa equipe, para que vocês juntos estejam apoiando também e trabalhando com o apoio de todas as células. As células precisam entender de que, apesar de vocês, da tua célula será responsável naquela semana por essas atividades, né, e também pela vigília, de acordo com a escala que eu falo aqui, ó, nessa sequência aqui para as vigílias, isso não significa que você deverá trabalhar isoladamente da líder principal do Ministério de Oração da igreja, que é a pastora Jandira e sua equipe. Estejam trabalhando em equipe, juntos, tá bom? Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, estamos, Senhor, arregaçando as mangas e nos mobilizando. Eu te peço, Deus, tua bênção, a tua direção sobre a nossa igreja, para que sejamos uma igreja que ore, que se dedique para orar, Senhor. Nos ajude, nos capacite, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a irmã Jandira, abençoa, Senhor, agregue a ela um grupo de irmãos que amem esse ministério para estarem ajudando, treinando as células, mobilizando as células, e que as células, com o apoio do líder, Senhor, da sua equipe de apoio, possam serem mobilizadas para estarem orando também. Em nome de Jesus. Amém. Só quero lançar aqui um outro desafio que eu esqueci de colocar. É importante que a célula lembre, né, que essa vigília de oração não é só da igreja, tá? É principalmente dela, como célula. Então, durante essa vigília, né, aqui de oração, a célula vai estar orando pelos visitantes de toda a igreja, mas principalmente dela, mobilizando, pedindo ao Senhor que abençoe as metas dela como célula. Então, veja bem, é a vigília daquela célula, é a vigília da igreja, mas com grande envolvimento daquela célula. Por outro lado, eu não quero errar em entender, dizer o seguinte, nós agora tivemos responsável pela vigília na semana passada, no mês passado, então agora dessa vez é só a célula da pastora Thelma. Não, é da igreja toda, devemos envolver toda a igreja, tá bom? Só deixar esse registro aí, deixar bem claro para que não haja confusão. Deus te abençoe em nome de Jesus.